O canal Cinecultura apresenta os 7 atores que Dolph Lundgren jurou nunca mais trabalhar. O gigante de rock revela tudo aos 68 anos. Prepare-se para uma jornada explosiva pelos bastidores mais sombrios de Hollywood, onde você vai descobrir a verdade brutal sobre a rivalidade que quase terminou em pancadaria em Cannes. O ego que fez Dolph levantar e sair de uma reunião sem olhar para trás. O soco que colocou Sylvester Stallone na UTI por 9 dias. E os nomes gigantescos que ninguém imaginaria estar nessa lista negra. Antes de continuarmos, acesse agora cinecultura.canal no youtube.com e baixe gratuitamente nossa lista exclusiva com os 100 melhores filmes dos anos 80. É grátis, é completa e vai mudar sua forma de ver cinema clássico. Quem é Dolph Lundgren? O gênio que Hollywood subestimou. Quando você pensa em Dolph Lundgren, provavelmente imagina Ivan Drago, o colosso russo de Rocky 4, com aquele olhar gelado e a frase lendária: se ele morrer, ele morre. Mas poucos sabem que por trás daqueles músculos de aço existe um dos cérebros mais brilhantes que Hollywood já viu. Nascido em 3 de novembro de 1957, em Estocolmo, na Suécia, Hans Lundgren, seu nome verdadeiro, cresceu em um lar marcado por disciplina e exigência. Seu pai, um engenheiro, era rigoroso ao extremo, moldando o jovem Dolph com cobranças que beiravam o insuportável. Essa infância dura forjou um homem determinado que buscou na educação e nas artes marciais o caminho para escapar daquela pressão. E que caminho foi esse? Dolph é mestre em engenharia química pela Universidade de Sydney e possui um QI de 160, colocando-o entre as mentes mais brilhantes do planeta. Ele foi bolsista Fulbright no prestigiado MIT, em Massachusetts, Estados Unidos, uma das maiores honrarias acadêmicas do mundo. Mas em 1983, aos 26 anos, ele fez algo que poucos ousariam. Largou o MIT após 2 semanas para seguir seu coração rumo às telas de cinema. Além disso, Dolph é faixa preta de karatê Kyokushin, campeão europeu de karatê em 1980 e 1981 e fluente em sueco, inglês, alemão, francês, italiano e japonês. Um verdadeiro polímata moderno. Mas Hollywood insistia em vê-lo apenas como um vilão musculoso. Em 1985, Rocky 4 transformou Dolph em um fenômeno global. No Brasil, o filme foi lançado em fevereiro de 1986, quebrando recordes de bilheteria e se tornando um símbolo da Guerra Fria na cultura pop. Dolph Lundgren se tornou o rosto do inimigo perfeito, implacável, imponente, imbatível. Mas o que aconteceu nos bastidores dessa produção quase custou a vida de Sylvester Stallone e marcou o início de uma série de conflitos que Dolph carregaria pelas próximas décadas. Jean-Claude Van Damme, a rivalidade que quase terminou em pancadaria, o encontro explosivo em Soldado Universal. O primeiro nome na lista negra de Dolph Lundgren é também o mais famoso, Jean-Claude Van Damme. E se você acha que essa rivalidade é apenas lenda urbana, prepare-se para descobrir como as coisas realmente aconteceram. Em 1992, os estúdios da Universal apostaram todas as fichas em Soldado Universal, um thriller de ficção científica que reuniria 2 dos maiores ícones das artes marciais daquela década. De um lado, o belga Jean-Claude Van Damme, conhecido por seus chutes giratórios e splits impossíveis. Do outro, o sueco Dolph Lundgren, o gigante de 1,96 m, com seu físico intimidador e presença de aço. No Brasil, Soldado Universal estreou em agosto de 1992 e foi exibido em redes como Globo e SBT ao longo dos anos 90, se tornando um dos filmes mais reprisados da TV aberta. Mas o que os fãs brasileiros não sabiam é que nos bastidores a produção era um campo minado. Desde o primeiro dia, Van Damme chegou ao set como se fosse o dono do projeto. Ele insistia em ajustar cenas no meio das filmagens, exigia takes extras para mostrar mais um chute espetacular e constantemente pedia mudanças na iluminação para parecer mais heróico. Dolph, por outro lado, era pontual, preparado e focado. Ele chegava sabendo suas falas,
com o figurino pronto e a atitude de um soldado. A diferença de postura era gritante, mas o pior ainda estava por vir. Durante o Festival de Cannes de 1992, em uma coletiva de imprensa lotada de jornalistas do mundo todo, Van Damme e Dolph subiram ao palco para promover o filme. O clima já estava tenso, mas ninguém esperava o que aconteceu a seguir. No meio das perguntas, Van Damme se virou para Dolph e, na frente de dezenas de câmeras e microfones, disse em tom desafiador: "Vamos resolver isso lá fora." A sala congelou. Fotógrafos dispararam flashes, jornalistas sussurraram entre si. Dolph apenas olhou para ele, respirou fundo e respondeu com uma frase gelada: "Se eu dissesse sim, isso não terminaria bem para ninguém." Durante anos, muitos acreditaram que aquilo era apenas uma jogada de marketing para promover o filme, mas não era. A tensão era real, os egos estavam feridos e a relação entre os dois nunca mais foi a mesma. Mesmo décadas depois, quando ambos foram escalados para Os Mercenários 2, 2012, dirigido por Sylvester Stallone, a frieza permaneceu. Durante as filmagens na Bulgária, Van Damme tentou sugerir mudanças criativas no roteiro, mas Dolph simplesmente ignorou. Eles gravaram suas cenas juntos, mas não trocaram uma única conversa casual, nem um bom dia, nem um café entre tomadas, nada. Em 2018, em uma entrevista discreta para uma revista sueca, Dolph foi perguntado se trabalharia novamente com Van Damme. Sua resposta foi curta e devastadora. Por quê? O que ainda há para provar? E com essa frase, ele selou de vez o fim de qualquer possibilidade de reconciliação. E você já imaginou como seria dividir o set com alguém que te desafiou para uma briga na frente do mundo inteiro? Dolph viveu isso e nunca esqueceu. O ego que fez Dolph levantar e sair à reunião que virou pesadelo. O segundo nome na lista de Dolph Lundgren é Steven Seagal, e essa história é tão bizarra que parece roteiro de comédia, mas aconteceu, e foi exatamente por isso que Dolph decidiu nunca mais. Corria a década de 1990 e os estúdios estavam tentando montar um projeto de ação que reuniria grandes nomes do gênero. Dolph foi convidado para uma reunião de leitura de roteiro em Los Angeles e tudo indicava que seria uma produção séria e profissional. Mas quando Steven Seagal entrou na sala, Dolph percebeu que aquilo seria qualquer coisa menos profissional. Seagal chegou usando óculos escuros dentro da sala de reunião, acompanhado de um segurança particular e com uma postura que gritava: "Eu sou a estrela aqui." Antes mesmo de alguém poder se apresentar formalmente, Seagal olhou diretamente para Dolph e disse: "Você deveria saber que eu sou o melhor lutador aqui." Dolph ficou confuso. Não era uma competição, era uma reunião de trabalho, mas Seagal não havia terminado. Ele continuou: "Eu não levo socos na câmera. Nunca. Meu personagem nunca pode parecer vulnerável." O método Steven Seagal de atuar. Conforme a reunião prosseguia, Seagal começou a ditar exigências absurdas. Ele queria que o roteiro fosse reescrito para que seu personagem nunca sangrasse, nunca caísse, nunca perdesse uma luta. Ele queria ser, literalmente, a prova de balas. Os produtores tentaram ser diplomáticos, mas a tensão na sala era palpável. Durante um intervalo, um dos dublês veteranos puxou Dolph de lado e sussurrou: "Cuidado com ele. Seagal adora demonstrar técnicas que realmente machucam as pessoas." Outro dublê levantou a manga e mostrou um pulso inchado, dizendo que Seagal havia aplicado uma chave de articulação para ensinar disciplina. Naquele momento, Dolph entendeu com quem estava lidando. Não era um ator sério, era um ego ambulante, disfarçado de artista marcial. A frase que encerrou tudo. Ao final da reunião, quando todos estavam se levantando para ir embora, Seagal fez mais uma demonstração pública de arrogância. Ele se virou para Dolph e disse: "Disciplina impressiona. Fingir, não." Essa frase foi como um tiro certeiro. Não era uma crítica construtiva, era uma humilhação velada, uma tentativa de diminuir Dolph na frente de todos. Mas Dolph não reagiu com raiva. Ele simplesmente olhou para Seagal, assentiu e saiu da sala. Nas semanas seguintes, os produtores tentaram retomar as negociações, mas Dolph foi claro com sua equipe: "Se o nome Steven Seagal aparecer em qualquer projeto, eu recuso na hora." E ele manteve sua palavra. Ao longo dos anos, várias tentativas foram feitas para reunir os dois, mas Dolph fechou todas as portas. Porque no fim, Dolph não estava interessado em alimentar egos. Ele queria fazer filmes. E com Steven Seagal, isso era impossível. Se você é realmente fã
fã de Dolph Lundgren, escreva agora respeito nos comentários abaixo. Vamos mostrar para o gigante sueco que o Brasil reconhece sua trajetória e sua dignidade. A tensão silenciosa de Rocky IV. O peso de matar Apollo Creed. O terceiro nome pode surpreender muitos fãs, mas a verdade é que Carl Weathers, o eterno Apollo Creed, teve uma relação extremamente tensa com Dolph durante as filmagens de Rocky IV. Carl Weathers era, até então, uma das estrelas mais carismáticas da franquia Rocky. Ele havia interpretado Apollo Creed desde o primeiro filme, em 1976, e seu personagem se tornou um dos mais amados do cinema. Mas em Rocky IV, Apollo morreria no ringue, nocauteado pelo implacável Ivan Drago, e a cena seria tão brutal, tão real, que até hoje é lembrada como um dos momentos mais chocantes da franquia. Nos bastidores, Carl estava nervoso. Ele sabia que Dolph era um lutador de karatê de verdade, campeão europeu, e que Sylvester Stallone estava obcecado em fazer as lutas parecerem autênticas. Carl temia se machucar, e ele tinha razão para temer. O soco que atravessou o peito de Apollo. Durante os ensaios, Dolph foi instruído por Stallone a realmente acertar os golpes, mas com controle. Porém, em uma das tomadas, Dolph desferiu um direto no peito de Carl com tanta força que o veterano ator foi arremessado quase 1 metro para trás, batendo contra as cordas do ringue. Carl levantou respirando com dificuldade e explodiu. Ele gritou com Dolph na frente da equipe, ameaçando chamar seus advogados. Ele acusou Dolph de estar tentando se aparecer e de não respeitar a segurança dos colegas de cena. Dolph, que havia apenas seguido as instruções do diretor, ficou em silêncio, mas a mágoa ficou. Recentemente, em dezembro de 2024, Dolph revelou em uma entrevista exclusiva que havia tensão entre mim e Carl. Ele não queria que eu estivesse ali. Dolph explicou que Carl sentia que um novato sueco sem nome estava roubando a cena dele, um veterano respeitado, e essa tensão nunca foi resolvida. Um legado manchado pela rivalidade. Carl Weathers faleceu em 2 de fevereiro de 2024, aos 76 anos. Deixando um legado imenso no cinema, mas até o fim, ele e Dolph nunca se reconciliaram completamente. Dolph, em suas redes sociais, prestou homenagem a Carl, mas a dor daquele conflito ainda estava lá, nas entrelinhas. E quando Dolph foi perguntado se sentia remorso, ele respondeu com honestidade brutal: "Eu fiz o que Stallone me pediu, não fui eu quem escolheu matar Apollo, foi o roteiro." Agora chegamos ao nome mais inesperado, e talvez o mais importante dessa lista: Sylvester Stallone. Sim, o próprio homem que descobriu Dolph, que o transformou em estrela e que quase morreu por sua causa. Durante as filmagens de Rocky IV, em 1985, Sylvester Stallone estava obcecado com autenticidade. Ele queria que a luta final entre Rocky Balboa e Ivan Drago parecesse real, brutal, visceral. E para isso, ele deu uma ordem insana para Dolph: "Me acerta de verdade." Contudo, Dolph hesitou. Ele sabia que seus socos eram perigosos, mas Stallone insistiu. E então, durante uma tomada, Dolph desferiu um uppercut devastador no peito de Stallone, acertando diretamente sobre o coração. Stallone sentiu uma dor aguda, mas continuou filmando. Ele achava que era apenas um hematoma, mas horas depois, em seu quarto de hotel, ele começou a sentir dificuldade para respirar. Seu coração disparava. Ele foi levado às pressas para o hospital. 9 dias na UTI. O diagnóstico foi aterrorizante. O soco de Dolph havia causado um inchaço no pericárdio, a membrana que envolve o coração, e Stallone estava à beira de uma parada cardíaca. Ele foi internado na UTI e permaneceu lá por 9 dias. Freiras do hospital rezavam ao lado de sua cama. Sua família foi chamada. Ele quase não sobreviveu. Quando Dolph soube, ele ficou devastado. Em novembro de 2025, ele finalmente falou sobre o incidente. "Eu sinto um pouco de culpa, mas eu fiz o que ele mandou. Eu não sabia que aquilo poderia matá-lo." A amizade que sobreviveu, mas nunca cicatrizou. Stallone, ao sair do hospital, assumiu a responsabilidade publicamente. Ele disse que havia pedido Will dar o golpe, que Dolph apenas obedeceu, mas nos anos seguintes, a relação entre os dois ficou estranha. Em Os Mercenários, 2010, durante uma cena, Stallone gritou com Dolph na frente de toda a equipe, obrigando-o a refazer uma tomada mais de 20 vezes. Dolph, anos depois, revelou que quase partiu para cima de
de Stallone naquele dia. Ele foi muito duro comigo, me humilhou na frente de todos. Eu quase desisti do filme. Hoje, os dois mantêm uma relação profissional respeitosa, mas aquele soco de 1985 deixou uma cicatriz que nunca desapareceu completamente. E Dolph, embora não tenha colocado Stallone oficialmente em sua lista negra, admite: há coisas que você não esquece, mesmo quando perdoa. Mickey Rourke é conhecido por ser um dos atores mais intensos e imprevisíveis de Hollywood. E quando ele e Dolph foram escalados para um thriller de ação no início dos anos 2000, filmado em locações geladas da Europa Oriental, a produção virou um pesadelo. Mickey chegava ao set com páginas e páginas de monólogos escritos à mão, que ele insistia em inserir nas cenas. Não eram pequenos ajustes, eram parágrafos inteiros sobre traumas de infância, culpa, religião e redenção. Nada disso estava no roteiro original. Dolph e os outros atores ficavam paralisados, sem saber como reagir. As cenas perdiam o ritmo, a tensão dramática desaparecia, mas Mickey não ligava. Para ele, aquilo era arte. Gota d'Água veio em uma noite de inverno rigoroso. A cena estava marcada para começar às 22 horas. Toda a equipe estava no set, com Dolph já caracterizado e pronto. Mas Mickey não apareceu. Às 23 horas, nada. Meia-noite, nada. Finalmente, às 1h47 da madrugada, Mickey entrou no set com um charuto na boca e disse: eu precisava caminhar pela cidade para entrar no personagem. Dolph, que havia esperado em pé por quase 3 horas, explodiu. Ele se virou para o assistente de direção e disse alto o suficiente para todos ouvirem: se ele sair de novo, filmem sem ele. Alguns atuam, outros apenas flexionam. Uma semana depois, durante um ensaio de bloqueio de cena, Mickey empurrou a supervisora de roteiro e gritou: não me digam como sentir uma cena, eu sinto quando me atinge. Então, ele olhou para Dolph com um sorriso sarcástico e disse: alguns caras atuam por instinto, outros apenas flexionam. Aquela frase foi a última gota. Não era brincadeira, era humilhação. E Dolph nunca esqueceu. Quando o filme terminou, Mickey sumiu da turnê de promoção, deixando Dolph para responder perguntas sobre ele sozinho. Nunca houve pedido de desculpas, nunca houve reconhecimento do caos que ele causou. E Dolph, ele simplesmente riscou Mickey Rourke de sua vida profissional para sempre. Agora vamos falar de um nome que não é ator, mas que merece estar nessa lista. Grace Jones, a cantora e atriz jamaicana, foi muito mais do que uma colega de trabalho para Dolph. Ela foi sua namorada, sua mentora e, eventualmente, seu maior pesadelo emocional. Eles se conheceram no início dos anos 80, quando Dolph trabalhava como guarda-costas de Grace. Ela era uma superestrela internacional, conhecida por seu visual andrógeno, sua voz poderosa e sua personalidade explosiva. Dolph, ainda desconhecido, era apenas o sueco alto e musculoso que a protegia durante turnês. Mas Grace viu algo nele. Ela o levou para festas em Nova York, apresentou-o a produtores de Hollywood e até ajudou a financiar suas primeiras aulas de atuação. Quando Dolph conseguiu o papel de Ivan Drago em Rocky IV, foi em grande parte graças à rede de contatos de Grace, mas o relacionamento era caótico. Grace tinha um estilo de vida selvagem, marcado por festas noturnas que duravam até o amanhecer, consumo de álcool e drogas e um círculo social que Dolph descreveu como intenso demais. Em 2018, Dolph revelou em uma entrevista ao jornal britânico The Sun que ele e Grace participavam de orgias com até 5 pessoas durante os anos 80. Ele admitiu: aquilo acontecia em ocasiões, com ou sem a Grace. Era o estilo de vida da época, mas com o tempo, Dolph percebeu que aquilo estava destruindo sua carreira. Ele estava começando a ser reconhecido como um ator sério, mas as manchetes dos tabloides só falavam sobre as festas selvagens com Grace Jones. O relacionamento terminou em 1986, logo após o sucesso de Rocky IV. O motivo? Ciúmes, ego e estilos de vida incompatíveis. Grace não aceitava que Dolph estivesse se tornando mais famoso do que ela. Dolph não suportava mais o caos. A separação foi explosiva. Grace, em uma entrevista anos depois, afirmou que Dolph havia abandonado suas raízes artísticas para virar um boneco de ação. Dolph, por sua vez, nunca falou mal dela publicamente, mas também nunca mais trabalhou com ela. E quando perguntado se mantinha contato, ele respondeu com sinceridade: Grace foi importante na minha vida, mas ela também quase a destruiu. O mestre das artes marciais que não falava. O sétimo e último nome dessa lista pode surpreender muitos.
anos. Jet Li, conhecido mundialmente por seus filmes de artes marciais como O Único, 2001, e O Beijo do Dragão, 2001, Jet Li é uma lenda viva, mas quando ele e Dolph se encontraram no set de Os Mercenários, 2010, a química foi zero. Jet Li é introvertido, reservado e prefere se comunicar através de suas ações físicas, não de palavras. Dolph, por outro lado, é comunicativo, gosta de ensaiar, de discutir bloqueios de cena, de criar conexões com seus colegas de elenco. As personalidades eram completamente opostas. Durante a filmagem da icônica cena de luta na garagem entre os personagens de Dolph e Jet Li, a tensão nos bastidores era palpável. Jet Li não queria ensaiar, ele preferia improvisar na hora, confiando em seus instintos de lutador. Dolph, no entanto, insistia em coreografar cada movimento para garantir segurança. Sylvester Stallone teve que intervir várias vezes, funcionando como mediador entre os dois, mas mesmo assim, a frieza permaneceu. Nos intervalos, enquanto o resto do elenco conversava e brincava, Jet Li ficava sozinho, em silêncio. Dolph tentou se aproximar algumas vezes, mas foi ignorado. Diferente dos outros nomes dessa lista, Dolph não odeia Jet Li. Ele até o respeita como artista marcial, mas ele admite: nós nunca nos conectamos. Ele estava em seu mundo, eu estava no meu. E tudo bem. Porém, quando foi perguntado se trabalharia novamente com Jet Li em um projeto futuro, Dolph hesitou e respondeu: depende. Se for necessário, sim, mas não vou fingir que somos amigos. E essa honestidade brutal resume perfeitamente a filosofia de Dolph Lundgren. Ele não precisa ser amigo de todo mundo, mas ele exige respeito. E quando não recebe, ele simplesmente segue em frente. Aos 68 anos, depois de sobreviver a um câncer devastador, de superar humilhações, traições e conflitos que destruiriam qualquer um, Dolph Lundgren continua em pé. Ele não é apenas um ícone do cinema de ação, ele é um símbolo de dignidade, inteligência e resiliência. Dolph nos ensina que não precisamos aceitar desrespeito em nome da carreira, que talento e músculos podem sim coexistir com inteligência e sensibilidade, que podemos ser gigantes sem perder nossa humanidade. Ele não guardou rancor por vingança, ele estabeleceu limites por respeito próprio. E isso, meus amigos, é uma lição que Hollywood e todos nós precisamos aprender. Deixe seu like agora para mostrar que você respeita a trajetória de Dolph Lundgren e reconhece a força que é preciso para manter a dignidade em Hollywood. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os bastidores mais sombrios e fascinantes do cinema clássico. E você, qual desses 7 nomes te chocou mais? Você concorda com as decisões de Dolph ou acha que ele deveria ter perdoado? Comente aqui embaixo.